Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. Nesta quarta-feira, o devocional é muitíssimo interessante. Fala de um personagem por nome Filipe. Filipe, ele era um diácono, mas possuía o ministério de evangelista, portanto o dom ministerial de evangelista. Veja como o cargo ocupado na igreja nem sempre tem a ver com o ministério, com o dom ministerial que é dado por Deus. O texto deste devocional, retirado da lição bíblica da revista da Escola Dominical, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Diz assim: No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Veja que ele disse que Filipe era um dos 7. 7 o quê? 7 diáconos que foram apresentados, separados lá em Atos, no capítulo 6. Ele era um dos 7 diáconos, portanto, mas aqui já era apresentado como evangelista. Primeiro, esta verdade deve ficar clara. Não é porque alguém desenvolve uma certa função na igreja que ele não pode ter um dom ministerial da parte de Deus para executar melhor a sua chamada e a obra do Senhor. Em segundo lugar, no versículo 9 diz aqui, dá um dado interessante. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Veja que o trabalho do evangelista, ele não se encerra quando ele anuncia o evangelho e as pessoas se convertem. Filipe, ele não era um evangelista que simplesmente anunciava o evangelho e ia embora, mas ele tinha um cuidado de discipular também aqueles a quem ele evangelizava. E isto começava pela sua casa. Filipe tinha 4 filhas moças. Estas 4 eram crentes, 4 batizadas com o Espírito Santo e 4 moças que profetizavam. O Espírito Santo usava elas com o dom de profecia. 4 filhas. Isto significa que a sua casa era também bem discipulada. Não era só a igreja que era beneficiada, mas também a casa de Filipe era alcançada pelo dom que Deus usava a este servo de Deus. Pensemos nisto nesta quarta-feira. Paulo, falando para Timóteo, ele chega a dizer que aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. O discipulado deve começar em casa. E nós todos, usados por Deus para discipular, para evangelizar a nossa casa, serviremos de bom testemunho para aqueles que estão de fora e seremos bem receptivos aos servos de Deus que ali chegarem. Tenho certeza que Paulo se sentiu muito bem ao estar numa casa de um irmão crente que já tinha um certo tempo no Evangelho, mas que mantinha a chama inicial, pentecostal, dentro de si. Mais ainda, havia anunciado a sua casa, as suas filhas, estas já eram grandes e tinham um bom testemunho de seu pai. Se mantinham moralmente em dia em relação a Deus, visto que ele diz aqui que eram moças donzelas, filhas donzelas.
não tinham conhecido o varão, e também na parte espiritual, aquecidas pelo Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo e possuíam dons. Que Deus nos dê esta graça, meus irmãos, de sermos evangelistas no nosso próprio lar, de anunciarmos para nossa própria gente as maravilhas do reino de Deus e da palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa quarta-feira. Vamos à frente, chegamos ao meio da semana. O Senhor é conosco. Amém.